nós vamos contar com uma participação muito especial da doutora Luciana Faisal. Ela que é microfisioterapeuta e realiza leitura biológica. Então, doutora, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu também estou muito animada. E a primeira pergunta que eu queria fazer para você é para você explicar um pouquinho o que é a microfisioterapia, como ela funciona, até a questão da leitura biológica, né? Vou começar falando da microfisioterapia. Sim. Entenda que a micro, gente, ela é uma técnica de terapia manual. Ela vem de um braço da osteopatia, que é a terapia que usa as mãos para poder tratar as desordens físicas. Então, a micro, ela veio da osteopatia. Por isso que a gente que também é osteopata tem uma visão mais simples e mais firme da microfisioterapia. Mas ela foi desenvolvida na França, há mais de 30 anos atrás, pelo Dr. Daniel Grosjean, Dr. Patrice Benini. Quero falar que o Dr. Daniel Grosjean, eu tive a oportunidade de ter aula, né, com esses professores, que são os precursores da técnica. E ele é pastor. Que legal. E fez teologia de formação, e é também fisioterapeuta como eu. Micro, falando de uma linguagem bem simples, através de micropalpações, é daí que vem essa terminologia, é possível identificar no corpo do paciente, Sara, registros de traumas, de conflitos, de tudo aquilo que a gente possa ter vivido, daquilo que de alguma forma possa ter nos impactado. Então, toda vez que a gente faz uma sessão de microfisioterapia, é o corpo do paciente que nos sinaliza para poder falar, existe um registro aqui de um trauma. Até alguns registros são possíveis de ser datados. Então, tem coisa que a gente consegue saber quando o paciente viveu. Mas é tão importante a gente ter a oportunidade de falar sobre isso, porque as pessoas às vezes falam assim, como assim? Sabe data, né? Você começa a pensar, como rela assim na sabe minha data? mão, vê quando aconteceu. É verdade, rela aqui em mim, né? E tem até alguns colegas que ficam até brincando com isso. Só que é uma terapia estritamente física. São mapas previamente estabelecidos. Isso foi muito estudado, foi muito desenvolvido e ainda é. A formação da microfisioterapia ela é longa, ela é extensa, desde o módulo básico até o mais avançado. E essas micropalpações, da mesma forma que identifica os registros, corrige a cada sessão. Então, assim, até a gente que trabalha com a técnica fica impactado de ver o que isso gera de cura na vida dos pacientes. Porque a micro não é chamada de terapia alternativa, mas de terapia complementar. Por quê? Na realidade, ela trata de coisas que são as causas. Então, às vezes a pessoa fala, nossa, Lu, eu tenho aqui uma alergia na minha pele, a vida inteira que eu tenho essa alergia, e está muito ligada a condições de estresse, né? Eu já fui tratada várias vezes, e quando eu estou estressada isso piora, mas existe uma causa. Então, normalmente, quando a gente trata numa terapêutica convencional, a gente quer socorrer o sintoma de cara, né? Porque é o que leva o paciente para a gente também. Mas microfisioterapia trata da causa. Entende? Entendi. Consegue enxergar no corpo da gente, identificar e corrigir. É daí que está toda a joia da coroa nessa história, está em corrigir, porque só saber que existe, o paciente também sabe. Mas é poder corrigir e transformar a vida das pessoas através disso. E como eu estava te dizendo, até a gente fica impactado do potencial que o corpo da gente tem de curar as coisas. Então, a gente só desencadeia. Então, fala, nossa, porque eu fui tratado, e foi uma pessoa. Não, a honra é de Deus e a glória de Deus, a gente sabe disso. É uma ferramenta que foi o Senhor que deixou, é ciência é dom de Deus, mas a gente sabe que é o potencial que o próprio corpo da gente tem de realizar a cura, entendeu? E aí, todo o argumento que a gente tem para explicar tudo isso também está na leitura biológica. Que você falou, Lu, então explica para a gente também o que é a leitura biológica. A leitura biológica é o nome da formação patenteada aqui no Brasil. Quero contar aqui um fisioterapeuta de Londrina, Dr. Afonso Inoue Salgado. Ele é o dono do Instituto Salgado, diretor do Instituto, mora em Orlando, na Flórida hoje, e é um irmão em Cristo, uma pessoa preciosa para nós. E ele trouxe da França a micro. E de lá também as formações da leitura, porque a leitura, ela é, na realidade, a nova medicina germânica.
E lá, Sara, que dá para a gente o sentido biológico das coisas. Então, tem gente que chega e fala assim, nossa, mas eu tenho uma dor no meu pé. Aí você pergunta para a pessoa, mas você caiu? Ela fala, não. Mas você bateu, chutou alguma coisa? Não. Então, a leitura biológica, que é essa nova medicina germânica, que é a medicina do Dr. Hammer, que a gente ouve tanto falar, que é um médico alemão já falecido, e uma pessoa, assim, um avião de conhecimento, que trouxe tudo isso para a gente, ele entendeu isso a partir de exames, de pacientes, de relatos clínicos, que cada órgão do corpo, cada segmento corporal, tem um sentido para o cérebro, e é o mesmo sentido para mim, para você, para a Gi, para o Pedro, que estão lá nos ajudando. Então, não tem diferença, o cérebro vê igual aquele órgão. O meu e o seu cérebro olham para o nosso intestino e enxergam ele da mesma forma. Então, o que gera um problema no intestino é a natureza do conflito que a gente vive, que é linkada com esse intestino, entendeu? Só para a gente ter uma primeira visão. Genial. É mesmo. Mas, assim, você disse para mim que às vezes vocês ficam impactados com o que o corpo consegue fazer. Tem algum testemunho, alguma coisa que, assim, que você pode contar para a gente, ou que mais te impactou, ou, muitos. Enfim, Sim, alguma coisa aí? Vou contar muitos testemunhos. Nós sabemos que o Senhor é aquele que cura, é aquele que transforma. O nosso Deus é aquele que curou o cego, o leproso, e o Senhor permite que todas essas coisas aconteçam para que a gente saiba que Ele ainda é Deus, que Ele não mudou e que Ele continua curando. E essa cura eu vivo todos os dias no consultório, e tem testemunhos assim, fortíssimos para te contar, mas uma coisa que me marcou muito, no começo da minha atuação na micro, é porque tinha uma sobrinha neta minha, por parte do meu esposo, que tinha convulsões, uma criança, que começou a ter convulsões com 9 meses. E essa criança tinha convulsões independente de ter algum sintoma relacionado. Ah, tem febre, está convulsionando porque tem febre. Ah, é porque comeu alguma coisa, não tinha relação com nada. Ela tinha, estava aqui brincando, convulsionava. E aí nós começamos a tratar ela, primeiro com a leitura biológica, só com informações, e depois com a microfisioterapia. Ela tinha uma média de 5 convulsões por dia, chegava a ter 5 convulsões por dia. E depois, da primeira sessão de microfisioterapia e das informações geradas pela leitura biológica, ela teve num mês inteiro uma convulsão. Então, a gente já ficou muito impactado e feliz demais de ver, né? Além de que uma pessoa de laço de sangue da gente, muito forte, né? E aquilo impactou demais a gente. Aí ela não podia, além de tudo, se alimentar com proteína animal nenhuma. Então, ela era uma criança que já tinha quase 2 anos e só podia comer fruta, legume, arroz, não comia carne, não comia queijo, nada que tinha leite, por causa da proteína do leite, o ovo de jeito nenhum. E, enfim, e eu fiz a segunda sessão nela, e orientada pelos meus professores, eles falaram, depois dessa segunda sessão, espere 1 semana e pode dar carne para ela. Deixa ela comer carne. E aí a mãe dela falou, eu não tenho coragem. Eu falei, mas eu tenho. Pode levar na minha casa que nós vamos dar. E nós demos carne para ela pela primeira vez, né? Depois de ver, de tanto esperar que ela pudesse comer de forma saudável. E ela nunca mais teve nenhuma reação. Entende? Então, assim, nunca mais convulsionou. Mas aí, qual é o sentido biológico da convulsão? Um dos meus professores falou assim, você vai perguntar para a mãe dela, para ela falar uma palavra em que ela consiga resumir a vida dela, da mãe dessa criança. E eu fui e perguntei para ela, falei, fala para mim, se você pudesse resumir a sua vida em uma palavra, o que você diria? Ela disse, medo. E nós sabemos que os quadros convulsivos, que as convulsões, elas acontecem toda vez que existe uma memória celular, um registro nessa criança ou nesse adulto de vivências de situações de medo ou de risco. Nossa, genial. Meu Deus do céu. É forte, né, Sara? Forte. É muito forte. E nessa questão toda é muito legal, porque você sempre está falando de Deus, né?
E como isso é tão presente tanto na sua vida, nos seus atendimentos, quanto na microfisioterapia em si. Sim. Então, a minha pergunta para você eu acho que você já até falou um pouquinho, mas de forma mais assertiva, Sim. de que forma você enxerga Deus na microfisioterapia? Isso que é o mais precioso na vida da gente. Quando a gente vai fazer as formações da microfisioterapia, são módulos, são divididos em módulos, isso é muito pesado e cansativo, e algo muito novo. E aí eu tenho um testemunho para contar do que eu vivi de Deus. Quando começou o primeiro módulo, eu vi as pessoas falando e eu pensava, gente, será que eu não vou aprender isso? Eu tinha no meu coração, porque eu achei aquilo tão difícil. E eu pensei, Senhor, o Senhor me trouxe aqui nesse lugar, deixei minha família, esposo, meus filhos, meu trabalho, estou aqui, o investimento altíssimo que eu estava fazendo, Sara, na época, e eu vou ficar aqui para não entender isso que eles estão explicando. Eu não tinha pego o fio da meada de forma nenhuma. E eu lembro que eu fui para um banheiro no hotel onde a gente estava hospedado e onde estava acontecendo o curso, e eu orei. Eu falei, Senhor, eu preciso do entendimento, porque se não for do Senhor isso aqui, eu também não quero viver isso aqui, eu não quero ficar aqui, não faz sentido. Eu tinha saído de casa e falado para o meu esposo, eu falei, se não for o que a gente professa, se for contra aquilo que a gente crê, eu venho embora, pelo mesmo caminho que eu fui, eu volto. E eu falei, Senhor, então se não é do Senhor, o Senhor fala comigo, eu quero entender o propósito de eu estar aqui neste lugar. E aí, quando eu voltei para a sala de aula, que eles voltaram a falar, a sensação que eu tinha é que eu estava em outra dimensão, que eu estava em outro lugar. E eu comecei literalmente a ter um clarear daquilo no meu entendimento. E foi daí que eu peguei o fio da meada e as coisas foram desenvolvendo na microfisioterapia. Mas o mais forte de Deus, que a gente entende, para a gente que conhece o Senhor, é que assim, tem muitas pessoas que fazem a formação que eu fiz e que não atuam. Entende? Por quê? Se não houver algo do Senhor sendo movido na vida das pessoas que chegam, se não houver um propósito de Deus nisso, não floresce, não prospera, entende? E aí eu vejo que em cada paciente que o Senhor envia, e Ele já havia me dito isso, de tantas formas, existe um propósito para a cura que é gerada naquele paciente, entendeu? Porque se a gente for pensar, é a mesma microfisioterapia para todo mundo, entende? Não tem uma microfisioterapia porque meu paciente tem enxaqueca. Para o outro paciente que tem hipertensão. Não, é uma micro para tratar da pessoa. Então eu vejo assim um propósito nas pessoas que o Senhor leva de gerar a cura naquilo. E se não for Deus, você pode estudar até exaustão, perder o fôlego e passar uma vida inteira estudando. Então, assim, se não for Deus, toda essa ciência, Sara, todo esse embasamento, tudo, não faz sentido. Não tem sentido. Você fica fazendo uma coisa mecânica, entende? É a mesma coisa para quem vem cantar aqui, para quem vem tocar. Se não houver um propósito, se não houver a essência do Espírito Santo de Deus, não faz sentido. A pessoa, ela sai e chega e sai da mesma forma que ela chegou. Então, assim, cada toque, e a gente sabe que o Senhor fala na palavra que, assim, pelo toque das mãos, as pessoas seriam curadas, entende? E a microfisioterapia é isso, entende? Aí você vê que é algo tão sutil e, ao mesmo tempo, tão profundo, que se não for o agir de Deus, a gente sabe que não acontece nada. Não acontece nada. Muita gente deixa a questão da saúde emocional de lado. Né? Fala, às vezes nem acredita que a saúde emocional tem alguma influência na questão, né? Sim. Mas, enfim, de que forma a saúde emocional ela pode trazer consequências para o nosso corpo? Fantástica essa pergunta. Pensa comigo. Depois que as pessoas descobriram, ou foi inserido no vocabulário das pessoas, a palavra emocional, antes de falar da saúde emocional propriamente dita, todo mundo encontrou uma justificativa para o seu sintoma. Então, eu tenho enxaqueca emocional. Dói meu estômago, mas eu já sei, emocional. Eu tenho alergia, isso aí é emocional. Entende? Eu tenho uma alergia na minha pele, emocional. Minha digestão é ruim, mas eu já sei que é emocional. Eu tenho insônia, mas é emocional. Entende? Mas o que é a palavra emocional? Entendeu? Toda vez que a gente fala de emoção, a gente está falando de coisas ligadas especialmente ao sistema nervoso. Então, o que é isso?
Eu e você, a gente pode viver o mesmo problema, no mesmo instante, e termos percepções completamente diferentes. Então, o que pode me impactar de forma extremamente agressiva, para você pode ser, Lu, por que você está falando isso? Por causa disso? Entende? Tranquilo. Então, o que é isso? É a forma como a gente percebe as coisas. Mas aí a gente generaliza esse termo e falando, isso aí que eu tenho, eu já sei, eu li, é emocional. Então, mas o que é essa emoção? A emoção, ela é o fruto do impacto gerado sobre o conflito no nosso corpo. Entende? Eu perdi uma pessoa querida no meio dessa pandemia. Nós perdemos quantas pessoas, entende? Então, para alguns de nós, isso impactou o emocional, sim, a ponto de gerar fisicamente um sintoma. Entende? E outros viveram a mesma perda, tiveram o mesmo sofrimento, mas fisicamente não foram impactados. Então, por quê? Existe uma percepção gerada sobre o que foi vivido, e ela é diferente para as pessoas. Sim. Mas aí, em relação a perceber isso, eu tenho como me preparar? A gente não se prepara, as coisas pegam a gente de surpresa. A gente, quando vê, já está vivendo o contexto, não sabe lidar com aquilo. Então, eu falo que conforme a gente vai amadurecendo espiritualmente, conforme a vida da gente espiritual vai ganhando uma dimensão maior, a gente se torna assim mais preparado para as coisas, entende? E aí o que vem do ambiente, Sara, impacta menos a gente, o que não significa que não vai impactar, mas percebam que as pessoas que são assim, elas têm mais chance de ajudar os outros. Tem uma pessoa na igreja que você fala, eu vou pedir para tal pessoa, vou pedir para ela orar para mim, eu vou falar com ela sobre o meu problema. É aquela pessoa que você olha e vê nela uma maturidade espiritual diferente. E isso é uma busca na vida da gente como cristão constante. A gente sabe disso, né? Sim. Mas essa saúde emocional, ela impacta fisicamente a gente de uma forma extremamente severa. Por exemplo, para você entender o que é isso, existe um diagnóstico médico na área da ortopedia, que é a fibromialgia. Sim. A fibromialgia é uma doença que atinge muito mulheres. Dificilmente você vai ver um homem falando que está com fibromialgia, né? Mas a fibromialgia, já fizeram até um mapa do corpo humano, cheio de pontinhos, mostrando no corpo quais são as áreas mais doloridas da fibromialgia. E se você olha, parece que uma pessoa foi fuzilada, porque eu nunca vi tanto pontinho na minha vida, né? É tanto ponto que você fala, gente, não é possível que a pessoa tem dor de quanto é lugar desse jeito. E tem, quem tem fibromialgia tem isso. Então, meu paciente fala, doutor, eu tenho dor no meu ombro, doutor, agora é aqui meu cotovelo, ó. Aí chega a noite, dói meu joelho, amanhã, a hora que eu levanto, não aguento de dor na coluna. Então, quando a gente vê uma pessoa que tem essas dores, que além de tudo a gente fala, é uma dor que anda, cada hora ela está num lugar, né? Diferente. Então, e eu fui, e existe o diagnóstico, ele é real. A fibromialgia, fibro de fibra, mio é músculo, algia é dor. Então, onde você tiver músculo, pode doer. A gente tem dor do alto da cabeça até na planta dos pés. Por quê? É uma dor que, para nós, no sentido biológico, é uma dor chamada de dor da luta. Coloca uma pessoa num ringue de boxe às 7 da manhã, esquece ela lá e vai buscar meia-noite. No outro dia não tem um lugar no corpo dela que não tenha dor. Então, tem uma dor de uma pessoa que está lutando para enfrentar as coisas, de uma pessoa que está lutando para superar as dificuldades, que tem problemas que geram nela uma sensação de sentir-se impotente, eu não tenho o que fazer diante disso. Então, ela acaba tendo dores generalizadas. E a gente trata, e essa pessoa fala, nossa, eu não pensei que eu fosse viver um momento da minha vida mais sem dor. Mas é por quê? O que muda? A luta dela mudou? Não. Ela continua tendo problemas, adversidades, contrariedades, coisas para resolver, só que ela passa a enxergar o problema de outra forma. Eu acho que muda tudo, mas, por exemplo, sim, você não só enxergar de forma diferente, mas você entender a causa, exatamente, faz a pessoa, de uma certa forma, quebrar o ciclo. Exatamente isso. Tipo assim, entender... A cura vem da pessoa enxergar a causa. Exatamente. Quando a gente chama esse enxergar que você está falando de tomada de consciência. A pessoa toma consciência do que está gerando aquilo, entendeu? E aí, a princípio, o corpo começa a resolver e entender. É uma situação em que não está ao meu alcance.
eu não tenho o que fazer diante daquilo, então, na realidade, eu entendo que no tempo certo, as coisas vão se resolver. No tempo certo, Deus faz aquilo que a força do meu e do teu braço não podem fazer. E aí aquela dor, as coisas que são impactantes, por exemplo, a gente está falando da fibromialgia, né? Mas eu tenho pacientes, por exemplo, que têm dores no ombro. Tem até um diagnóstico na área da fisioterapia que fala que é um ombro congelado. A pessoa perde a amplitude de movimento do ombro. E o ombro é a nossa envergadura. Então, é viver situações onde as coisas não estão ao meu alcance. Eu me sinto de novo impotente, aquilo é injusto, mas eu não posso mover, eu não posso tirar uma pessoa de lá, eu não posso mover uma coisa daquele lugar. E é a articulação do ombro que fica comprometida. Entende? E aí a condição do impacto emocional sobre o físico é que esse paciente pode chegar a fazer um exame e falar, não, tem uma fibrose depositada no meu ombro. Entende? Eu desenvolvi uma bursite por causa disso. E aí por diante, simplesmente por sentir-se impotente. Daí o impacto do que é emocional, não é da dor emocional, gerando o que é uma dor física. Você acredita, né, sobre que cada pessoa tem uma frequência que ela impacta um ambiente? Como que funciona? Isso você consegue sentir na pessoa? Como que acontece essa... Você vê essa frequência na pessoa e que forma ela impacta? E também, já aproveitando, o que as palavras e o poder das palavras, elas têm a ver com a questão da frequência? Isso é muito forte. O som que está sendo gerado por esse microfone tem uma frequência, essa iluminação tem uma frequência, o ambiente aqui, uma frequência de paz, de tranquilidade. Então, a frequência, a física quântica, que é ciência, fala que para todas as coisas existe uma frequência. Como é que o celular da gente consegue tocar aqui de uma pessoa que está no Japão e que está ligando para a gente, entende? Então, existe uma frequência e que existem equipamentos que conseguem medir essa frequência. Conforme a gente fala, certamente no equipamento dos meninos aparece a intensidade da voz. Então, são como ondas. Então, existem coisas que são de boa frequência e coisas que são de má frequência, entendeu? Eu não gosto muito desse posicionamento. Tem pessoa que é tão negativa que a gente sente. Eu não consigo ver dessa forma. Tem pessoas que estão vivendo momentos difíceis, estão numa frequência difícil, e aí a gente precisa ajudar a gente que está numa frequência melhor. Mas o que acontece? A frequência ela é determinada pelo pensamento da gente, pelo sentimento que é gerado a partir desse pensamento, porque todas as coisas, até a palavra que a gente está citando aqui, primeiro isso é gerado no emocional, no sistema nervoso. Mas a palavra do Senhor diz assim, o Senhor conhece a palavra antes mesmo que ela saia da sua boca. Então, ela está sendo gerada no seu pensamento. Por isso que precisa tomar muito cuidado com essa questão da frequência, entende? Sim. Se a gente está numa boa frequência, a gente tem muito mais chance de ajudar uma pessoa que não está, entende? Então, às vezes, a frequência de um abraço, ela é muito mais valiosa do que um monte de coisa que você tenha para falar. Por isso que é preciso tomar cuidado para não falar na hora errada. Na hora que a gente está com raiva, na hora que a gente está contrariado, na hora que a gente está triste, na hora que a gente está indignado, porque a frequência da palavra é muito ruim, porque ela tem tudo a ver com o sentimento que a gente está tendo diante daquilo. Então, essa frequência, ela está no som. Então, por exemplo, não tem pessoas que gostam de ouvir uma música que é um rock pesado. Você vê que é uma frequência que a pessoa tem. Se você colocar 5 minutos para que eu possa ouvir um rock pesado, você já pode me internar. Por quê? Não é a minha frequência. Então, não significa que não seja sua ou que esteja errado para você. Sim. Mas é a frequência da pessoa. Tem gente que fala, gente, eu quero ir pescar, gente. Eu quero ficar lá o dia inteiro pescando, nem que não pegar nem o peixe. Porque é a frequência do lugar, a pessoa gosta daquela frequência. Porque ela está naquela frequência. Então, tudo que contrasta... Som muito alto. Tem gente que fica em lugares com sons altíssimos, conversando normal, igual nós duas estamos aqui. E tem gente que um som um pouquinho mais alto fala, meu Deus, não tem jeito de pedir para baixar? Então, esta frequência, ela vem do ambiente e nos atinge. Então, é preciso que a gente se policie em relação a isso. Agora, não tem nada que tenha uma frequência mais forte do que a palavra. Porque a palavra, o sentido, o significado, o
tom que é dito, a altura e o timbre da voz que gera a palavra, ela abençoa, mas ela também amaldiçoa. Nós sabemos disso. Então, por isso que quando a gente fala de frequência, a gente fala especialmente de palavra, da forma de falar, da forma de tratar as pessoas. A gente que tem filho, por exemplo, você pode falar para um filho, você não vai. Quantas vezes eu já falei que não vai? E não tem que te dar argumento nenhum diante disso, porque eu sei o que manda na sua vida. Então, se não vai, pronto, é não e acabou. É uma frequência. Mas eu posso falar, filho, senta aqui. E eu vou explicar para você por que eu quero que você entenda que não é um lugar para você ir. E é não do mesmo jeito. Entende? Mas é a forma de falar o não. Então, existe um pesquisador chamado Dr. Emoto. E ele fez pesquisas com a molécula de água. Então, ele estudou. Quem quiser entrar na internet, digita Dr. Emoto e vai aparecer todas as pesquisas dele. Por que ele pesquisou a molécula de água? Porque nós somos formados por mais de 70% de água. Então, ele começou estudando a molécula para entender que a frequência das coisas atinge a gente. Então, ele estuda uma molécula de água como essa aqui, diante da palavra amor. E o que acontece com a molécula? Diante da palavra guerra. E o que acontece com a molécula? E não precisa nem ser dito. Ele tem pesquisas que ele cola um adesivo com a palavra escrita. Nossa. Entende? Então, para a gente entender o efeito da palavra, ou do que é dito, ou do que é pronunciado sobre o corpo da gente. Então, se a gente soubesse, porque quem é o primeiro a ser atingido? A gente mesmo. Quando você fala uma coisa, a reflexão daquilo que você disse, eu estou falando do refletir fisicamente, primeiro é em você. Então, a gente não tem hábito de falar assim, ó, nossa, menino, sou tão ansiosa. Sim. Nossa, não existe uma pessoa ansiosa igual eu. Tudo que a gente não pode falar. Porque o primeiro a ouvir é o nosso sistema nervoso. E aí você já falou que é. Então, o que acontece com a gente que é ser humano? Você pega uma pessoa que é desanimada, que sempre está ruim, que sempre está reclamando. Você vê lá na igreja, você já corta a volta. Você fala, vixe, esqueci um negócio, deixa eu ir lá pegar. A gente já corta a volta, porque a gente não quer ver a pessoa que está morrendo em pé, literalmente, né? Eu falo para os jovens isso da minha igreja, eu sou professora da escola bíblica, eu falo, gente, falou para cantar, vocês levantam e cantam, mas solta a voz. Para de passar vergonha na gente. Fala, canta alto, grita, para gritar. É para cantar com força. Porque a frequência daquilo, a pessoa está lá com uma pasta assim, um desânimo. Você fala, meu Deus do céu, o que esse menino tem? Você não sabe se é verme, se é desânimo. O que é aquilo? Não tem paciência. Só Deus na causa. E aí, o que acontece? A gente tem uma tendência a se afastar da pessoa que é assim. Quando, na realidade, a gente deveria se aproximar. A gente não conhece pessoas assim, Sara, bravas demais, trata a gente com hostilidade, com grosseria. Essa pessoa, ela não está fazendo aquilo para atingir a gente, para provar para a gente que ela é assim, mas para que ela se convença de alguma forma de que ela é forte. Então, esta é a pessoa que, num momento de quebrantamento na igreja, não estou na igreja, mas estou no meu trabalho, não estou no meu trabalho, mas estou na faculdade, é esta pessoa que precisa ser abraçada. Entende? Entendi. Coisa fácil é abraçar você, abraçar a Gi, porque já tem uma empatia, tem uma essência que você chega e abraça natural. Agora, abraça uma pessoa que te tratou mal o dia inteiro. Só que é uma forma de quebrar aquilo. É a pessoa que é assim, é igual a gente que tem filho. Aquele menino que derrubou, quebrou, brigou, chutou o cachorro. Você tem vontade de bater nele. Você fala, vou matar esse moleque hoje. De hoje não passa. Mas o que a gente que é mãe tem que fazer? Abraçar. E a gente faz ao contrário. Aí você já perdeu a paciência, já pega uma vara, que a Bíblia diz que é para a gente bater com vara. E aí você fala, eu vou pegar esse menino, quero ver pegar, né? Mas o que acontece? É o contrário do que precisa. Eu aprendi isso, meus filhos eram pequenos, com uma cunhada minha, que é uma mulher muito sábia, e ela falava, não, minha cunhada, você tem que abraçar. Eu falava, se eu abraçar ele, eu vou enforcar esse moleque. Eu enforco ele. Ele falava, não, abraça ele, beija e ora com a mão na cabeça dele. Tinha, às vezes, só segurar a cabeça, porque o resto do corpo, né, você não dava conta. E assim, e isso gera quebrantamento. Entende? A gente sabe assim, que é um instinto da criança ou do adulto tentar se sentir forte. Ele não está tentando convencer ninguém. Mas essa frequência, ela pode ser mudada na minha vida e na tua. A gente fala assim, então, o meu câncer,
Entende? Não, porque a minha depressão, a pessoa já tomou posse da doença, ela não é de mais ninguém, é só dela. Pode, não, eu tive, fui tratada, com a graça de Deus estou cada vez melhor, já vejo a cura, o Senhor é na minha vida, eu sei que eu vou sair disso. Então, gerar uma informação contrária, é isso que muda a frequência. Entendi. Então, a frequência está muito relacionada com o que a gente declara. 100%. Né? Quer dizer, 100% relacionado com o que a gente declara. 100%. E essa seria uma forma de ocupar essa mudança de frequência? Sim. Ou, por exemplo, que nem teve uma hora que você falou assim, a gente às vezes tem que ajudar a pessoa que está com a frequência pior. Sim. O contrário também acontece? Acontece. E como você faz? Porque está Tipo tudo assim, bem e a pessoa tem uma palavra de desânimo, né? E aí, você está tentando contagiar. Como você reverte tudo isso? Como você lida com uma situação assim? Com certeza. Porque o paciente chega, vamos imaginar um paciente, ou alguém aqui na igreja que fala, não, já vou largar a mão de orar por isso, pastor, não vou orar mais não, porque o casamento já falou para o senhor, já estou perdendo tempo com isso aí, já parei de orar, não é assim que funciona, e eu já vi que Deus, a pessoa tem que querer, não, Deus também não é tudo que Deus faz, não. Então, a gente precisa entender e tudo. Então, quando uma pessoa vem com uma palavra contrária, aquilo que você gostaria que ela estivesse sentindo, é a sua palavra que vai contra. Fala, eu entendo o que você sente, sei, pelo menos tenho uma noção do que você passa, mas eu quero te dizer que Deus é capaz de mudar qualquer situação, entende? Então, ter uma palavra sempre contrária ao sentimento, aí uma criança que tem medo, eu nunca repito para ela, não precisa ter medo, não digo isso, eu digo, deixa eu te falar uma coisa, você está protegido, olha aqui para mim, você está em segurança, vamos olhar aqui para o lado, está tudo bem, você é uma criança abençoada, mas eu não repito mais a palavra medo, porque a frequência atinge a pessoa. Entendeu? E para a gente ir encerrando, de que forma os traumas do passado eles podem influenciar o nosso presente e prejudicar o nosso futuro? Nossa, faz todo sentido. A primeira coisa, vou voltar para a microfisioterapia, que a técnica faz, é dividir a vida da gente em períodos. Entende? Então, se eu vou tratar um adulto como você, eu sei que o que você tem hoje pode ter vindo da sua família, a gente chama de transgeracional, o que a Bíblia diz que é maldição hereditária. A gente que é cristão não quer muito falar disso, né? Mas é uma realidade. Então, o que a gente tem hoje de sintoma pode ter vindo da nossa família, também pode ter sido adquirido na vida gestacional. Entende? O que a mãe vive na gestação pode estar na criança. Depois a infância de quando a gente nasce até 12 anos, adolescência daí até 18 e depois a vida adulta. Então, o que a gente viveu em qualquer momento da vida, se impactou o corpo fisicamente, ele pode ser a vida inteira um programante para o sintoma. Então, às vezes, uma coisa que a gente viveu na infância impacta a vida da gente até na velhice da gente. Você entende? Então, pessoas que falam assim, é porque eu uma vez caí numa piscina e eu bebi muita água e foi entre uma pessoa e tirou, e nunca mais ela aprendeu a nadar. Entende? Por causa de uma coisa que ela viveu aos 5 anos de idade, né? Tenho pessoas que, ao contrário, falam, não, é agora que eu quero aprender a nadar. Eu tenho um trauma, assim. Então, tudo que a gente vive, em qualquer momento da vida, seja isso consciente ou não, é possível de ser tratado. Lu, então trata tudo? Não, trata todos. Entende? Porque existe um fator individualidade. Porque às vezes eu tenho pacientes lá, por exemplo, muito comum isso para mim no consultório. Eu estou vindo aqui porque eu tenho uma amiga que engravidou e ela já estava casada há 12 anos e não engravidava. Ela veio aqui, fez uma sessão de micro, na segunda ela já estava grávida. Tem uma micro para corrigir um problema de infertilidade? Não. Tem uma micro para corrigir os traumas relacionados à procriação na família ou naquela mulher. Então, quando isso corrige, o corpo gera. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a mulher, né? Eu acho, não sei se a maioria dos seus pacientes são as mulheres, mas um pouquinho da mulher, da microfisioterapia. Eu acho que eu sempre falo que nós mulheres a gente somos um pouco mais sensíveis. Verdade. Né? Até em questão emocional. Não sei se eu estou falando. É verdade, não, isso é real. Eu atendo muitas mulheres, mas atendo muitos homens, atendo muitas crianças, então não tem, a micro não é voltada mais para um público, não. Mas quando a gente fala da sensibilidade feminina, é bíblico, né? A gente sabe que a mulher, ela tem um papel importantíssimo.
fortíssimo, né? Tanto no ministério de Jesus, quanto na Bíblia, tem mulheres que tinham, assim, uma característica que nós hoje temos também, né? A gente sabe que o Senhor deu um espírito excelente para as mulheres. De uma forma diferente, a gente tem um sentido diferente, uma percepção diferente das coisas, um instinto maternal diferente, né? Então, às vezes, acaba que na mulher também as coisas acabam sendo mais intensas. Sim. Né? Então, assim, sempre que a gente vai atender um homem, normalmente ele fala assim, eu falo, tudo bem com o senhor, quem contou da microfisioterapia? Que bom que o senhor veio. Ele fala, minha mulher que me mandou aqui. Foi minha mulher que me mandou vir aqui. Então, eu falo, já está excelente. Então, nós já estamos no caminho certo. Já o senhor já veio no lugar certo. Entende? Uhum. Então, e quando você tem um paciente, seja um homem ou uma mulher, que você fala uma coisa, porque depois da sessão da micro, a gente conta o que foi tratado para o paciente, para que faça um sentido para ele. E ele fala assim, não, assim, isso daí não, eu acho que não. Não, assim, eu fico pensando, não, eu não tenho isso. Então, toda negativa é a certeza de que é aquilo que você está falando. E o homem tem muito disso, né? Mulher, você fala uma coisa, ela fala, sou eu. Igual você no caminho, nessa hora para cá. Você fala uma coisa, ela fala, gente, essa sou eu. Vai ter que fazer como isso que eu não vou conseguir. Entendeu? Como assim? A senhora sabe disso, doutora? Não é possível, pelo amor de Deus. Eu orei por isso a minha vida inteira. E já está chorando, né? Faz 5 minutos que você entrou aqui. Exatamente, você já está falando isso. Então, assim, quando a mulher, ela vive com mais intensidade as coisas, né? Porque os hormônios femininos fazem isso. Entende? Por isso que o jeito de falar com uma mulher deve ser sempre diferente, entende? Então, eu penso que a nossa busca, enquanto mulheres, é na busca desse equilíbrio emocional, para tudo, né, Sara? Preciso que a gente tenha um equilíbrio a todo instante, para lidar com a nossa vida profissional, né, que na vida secular, para poder, o nosso ministério na igreja, cada um de nós tem um ministério, né? Esse perfil da gente é diferente. A mulher, tem pesquisas falando que o cérebro feminino, ele é capaz de, ele é multitarefa, entende? O homem não, gente, é biológico, não sou eu que estou falando isso. O homem, ele é monotarefa, ele só faz uma coisa de cada vez. Entende? A mulher, ela está fazendo comida, pondo roupa na máquina, dando comida para a criança. A gente vai entendendo que existe um perfil diferente para a mulher. Biblicamente, isso já existia, né? Senão Ruth não seria Ruth, Esther não seria Esther, não é? Sim. E a gente, Rebeca, não seria Rebeca. E a gente entende que o papel da gente, em todo lugar que a gente esteja, faz muita diferença, né? Sim. Coisas que os olhos dos homens não veem, os das mulheres enxergam. Se você quiser falar alguma coisa para as mulheres, a câmera ali, ó, é sua, brilhe. Que legal. Eu quero agradecer essa oportunidade. Por várias vezes já fui convidada para estar nessa igreja e tenho o maior carinho pela pastora Márcia, o maior respeito por vocês. Esse trabalho é lindo, que a gente possa de alguma forma plantar a semente, entender que cada uma de nós, mulher, foi chamada para um ministério que é essencial no reino de Deus. Nós somos de fato escolhidas, eu tenho certeza disso. O Senhor nos deu um espírito excelente para fazer diferença onde quer que a gente esteja nessa área. A palavra é capaz de mudar as nossas vidas e especialmente mudar a vida da pessoa que ouve. Então, que nós possamos ter muito cuidado com as palavras, muita cautela no falar, especialmente no tom que fala. Tiago faz uma referência na palavra do Senhor e ele faz uma comparação da língua ao timão de uma grande embarcação, né? Então, uma peça tão pequena, num barco tão grande, dirige o barco para onde quer dirigir. E a palavra da nossa boca também, que nós não possamos gerar palavras de impedimento, de maldição, de tristeza, de derrota, mas que ao contrário disso, enquanto mulheres no nosso lar, no nosso trabalho, no ministério, a gente possa gerar palavras de vida, palavras de ânimo, palavras de bênção, palavra que sustenta, a palavra que faz a pessoa acreditar naquilo que nós cremos e que o Senhor está acima de todas as coisas. Não há ciência que não se renda ao Senhor, não há teoria que não se renda ao Criador do céu e da terra, e tudo vem dele, é para ele. Caso contrário, não faria nenhum sentido a gente estar aqui. Lu, muito obrigada por hoje, muito obrigada a todo mundo que assistiu, e eu espero muito que você volte e a gente converse mais. Eu volto, com certeza.